terminamos aqui o Sermão da Montanha, não, na verdade não todo o Sermão da Montanha, mas as bem-aventuranças, e nós vamos começar a falar nesse momento da mulher samaritana, que é um texto muito conhecido, em João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do primeiro versículo em diante, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, aproximadamente meio-dia, por aí. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Em outras versões dizem: Como sendo tu homem judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí diz aqui: Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, isso se referindo ao próprio Cristo, a ele mesmo, a Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Esse texto que nós lemos de João, capítulo de número 4, ele é muito interessante, porque traz um pouco da cultura da época e uma certa rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. É uma questão até de ética. Um homem não poderia chegar até uma mulher, como Jesus chegou aqui, e falar com ela diretamente, sem que estivesse perto um marido, sem que estivesse perto alguém familiar que fosse homem. E ainda mais sendo ela samaritana. Por isso a abordagem, o que Jesus diz ao pedir água, o que melhor ele teve de resposta da mulher ao pedir água, foi: Como sendo tu homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então há um contraste muito grande aqui. Primeiro, a mulher diz de um homem judeu e uma mulher samaritana. É o que ela diz, é a comparação que ela tem. Ela via Jesus como um homem judeu e ela se via apenas como uma simples mulher samaritana. Esse diálogo não poderia ocorrer por essas questões. Os judeus não se davam com os samaritanos.
A tradição diz que se um judeu comesse num prato, o samaritano não comeria naquele mesmo prato, mesmo lavado. Aquele prato ele quebrava e não comia naquele prato, e vice-versa. Tanto os judeus e samaritanos, quanto de samaritanos para judeus. Havia uma certa rivalidade desde que o reino de Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul. Então, quando o Senhor chega para essa mulher, é interessante que primeiro ele manda que seus discípulos vão até a cidade para comprar alimento. Ele fica a sós com essa mulher e começa esse diálogo. Ele trava aqui esse diálogo. E ela, simplesmente olhando a questão de ele ser um homem também, que ele é quem deveria, estando em um poço, tirar a água para que aquela mulher bebesse, praticamente Jesus faz tudo ao contrário do que se deveria fazer. Ele quebra regras aqui de ética, ele quebra determinadas regras, até por que não dizer, de uma certa moralidade que havia, e espiritualmente também, porque não se deveria um judeu conversar com um samaritano. Então, quando ele diz, dá-me de beber, a mulher se irrita logo por esse motivo, porque ela olha somente Jesus como um homem judeu, mas ela não conhece ainda de fato quem é Jesus. Mas Jesus conhece aquela mulher, e muito mais do que ela possa imaginar, e nós vamos ver isso no discorrer como a gente acabou de ler aqui. Jesus disse, olha, se você conhecesse, no versículo 10, o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva, porque aqui também há um contraste entre a água que Jesus queria e a água que ele poderia oferecer. Ele, como homem, necessitava dessa água que mata a sede de todos nós. Mas como Deus, ele poderia dar uma água que mataria a sede daquela mulher de uma forma especial, espiritual, muito mais profunda e muito mais ampla. Agora nós podemos imaginar algumas coisas aqui, olhando para esse texto e para a nossa vida. Muita gente pode se perguntar o que isso tem a ver, então, com a nossa existência, não é? Em primeiro lugar, todos nós nos encontramos nessa caminhada à beira do poço da nossa alma. E é necessário que Jesus passe por aí. E ele realmente vai passar. Porque ele, em seu coração, em seu propósito, já colocou esse poço como um lugar onde, de fato, é necessário que ele passe por aí. Já colocou na sua mente, né, e já é da sua vontade que ele passe pelo poço de cada uma das nossas almas. A diferença está em como nós vamos olhar esse homem que chega diante desse poço e que nos pede de beber. Eu estou comparando todos nós aqui, meramente humanos, por assim dizer, como essa mulher samaritana. Essa comparação se dá não pelo sexo feminino ou masculino, mas pela condição de como essa mulher se encontrava. Ela tinha que fazer aquele trabalho todos os dias. Ela tinha que pegar a água todos os dias. Ela tinha que voltar àquele poço para matar a sua sede física. Mas Jesus prepara o cenário, manda os discípulos irem até a cidade, se chega até aquela mulher, pede de beber água. E contraria tudo, como eu disse, todas as leis, vamos dizer assim, da ética, da moralidade, da religiosidade, da religião em si. Ele contraria tudo isso, pedindo a ela água para beber. Ela prontamente diz que ele é homem judeu e ela mulher samaritana, e ele diz então, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você mesmo pediria água. E esse que te pede, te daria uma água viva, algo que é muito maior, algo que é muito mais tremendo. Aí ela começa a dizer, mas quem é o Senhor para pegar essa tal de água viva? Por um acaso o Senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço, e bebeu o gado, bebeu os filhos, bebeu a esposa? Você é maior do que tudo isso? Realmente aquela mulher não sabia quem era Jesus e quem estava pedindo aquela água, quem estava necessitando momentaneamente de uma água física, mas que poderia dar uma água espiritual. O cenário aqui se desenrola mais ou menos como diz aqui o versículo de número 13, afirmando Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Nessa nossa existência, nesse curso da nossa vida, é necessário se encontrar com aquele que é o Cristo, que é o Salvador.
que é de fato aquele que conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos e que tem a resposta para muitas das nossas perguntas, e aquelas que ele não responde de imediato, a nossa própria vida, até o final, vai receber muitas dessas respostas que a gente procura as perguntas. E quando Jesus diz dessa água, como diz a palavra do Senhor aqui, que vai jorrar para a vida eterna, aquele que beber dessa água, a mulher prontamente diz, olha, eu quero essa água. Porque o trabalho de vir aqui ao poço é muito terrível, de todo dia ter que estar aqui, então eu quero essa água para não ter mais sede. Mas aonde que eu vou encontrar essa água? Aí Jesus diz, olha, vai, chama o teu marido e vem cá. Eu não sei a condição de cada um que está ouvindo essa palavra nesse momento, mas o certo é que a gente precisa disso que Jesus pode nos dar. Uma das coisas mais fantásticas que eu vejo nesse texto é que nós temos uma água que Ele quer e Ele tem uma água que nós precisamos. Nós temos algo em nós que nós podemos doar ao Cristo. E o Cristo tem algo para nós que Ele pode nos doar para ser em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ao passo que eu estou falando aqui no estúdio da rádio, o Joelson também está gravando para a gente colocar essa mensagem no YouTube depois. E eu quero dizer a todos os que vão ver esse vídeo e a todos que estão ouvindo nesse momento, há uma possibilidade de nós termos uma água que Jesus procura muito e que vai matar a sede dele. E há uma possibilidade enorme de abrindo o nosso coração. E como a gente pode fazer isso? Já vou dizer, de ele simplesmente derramar da sua água e matar a nossa sede de uma vez por todas. É interessante que a água que nós temos é a nossa devoção e a nossa adoração. Porque mais para frente o texto vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a adoração, como uma água cristalina aqui, ela pode ser encontrada em cada um dos nossos poços, por assim dizer. Mas há uma necessidade de se destampar esse poço para que essa água que Deus quer nos dar e que nós temos para dar a Ele seja de fato ali um canal a fluir para a vida eterna. Porque Jesus diz, olha, vai, chama o marido e vem cá. Chama o teu marido e vem cá. Pegou exatamente na ferida daquela mulher. Ele tocou exatamente aonde ela nunca imaginava que alguém pudesse tocar. Ela tinha, como o texto aqui nos dá a ideia, uma sede enorme de Deus e uma vontade enorme de conhecer a Deus e de estar encaixada naquilo que nós podemos chamar de verdadeira adoração. O diálogo aqui é claro, mostra claramente isso. E Jesus, conhecendo ela, conhecendo o poço da alma dela, da existência dela, diz, vai, chama o teu marido e vem cá. É necessário que nós destampemos o poço da nossa alma, que muitas vezes está tampado por um pecado, ou que muitas vezes está tampado por coisas mal resolvidas na nossa vida, mas que se nós entregarmos diante dele, porque ele já conhece, ele não tem dúvidas acerca disso, ele já sabe onde é que o calo aperta, onde dói, ele já sabe de tudo isso. E ele diz, vai, chama o teu marido e vem cá. Aquilo assustou aquela mulher. Porque, a priori, de começo, de início, ela via aquele homem, aquele Jesus, como apenas um homem judeu, vestido de homem judeu, com barba, com a roupa de homem judeu, com o cinto de homem judeu. É apenas um homem judeu que, de uma maneira afrontosa, pede água a uma mulher samaritana. Mas quando esse homem judeu diz, vai, chama o teu marido e vem cá, ele toca na ferida daquela mulher. Porque ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, e conta a vida toda daquela mulher. Você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é teu marido. Isso você disse com verdade. Isso causou espanto. Ela disse, não, eu vejo que tu és profeta. E hoje, nessa tarde de sábado, onde esse vídeo aqui que o Joel está gravando está se desenvolvendo e é onde chegar a voz dessa mensagem através das ondas do rádio, seja pela internet ou pela 106,3 FM, eu quero dizer que aquele que conhece a minha história, aquele que conhece a tua história, está na beira do poço da sua existência e dizendo, chama aquilo que está apertando, chama aquilo que é a tua fraqueza, chama aquilo que é o teu pecado, chama aquilo que é o que te impede de se aproximar de Deus, porque eu conheço isso. Jesus não é simplesmente um homem judeu. Ele mostra claramente aqui que ele é algo acima de um homem simples judeu.
Ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida, ele conhece a vida dessa mulher samaritana. E ele pôde dizer, olha, isso você disse com verdade, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. Isso você disse em verdade. Aí a mulher simplesmente, a ver tudo isso, falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. A conversa começa a mudar. Se nós analisarmos desde o início, que ela recebe o pedido de água como uma afronta por ser mulher samaritana e ele homem judeu, agora a coisa está bem mais avançada, ela passa a respeitar Jesus e o chama de profeta. E ela tem dentro de si a esperança messiânica. É o que o texto diz, ela tem dentro dela essa esperança de que um dia um profeta viria ou um dia o Messias viria e pacificaria todas as coisas, mostraria como deveria ser a verdadeira adoração. Ela sabe disso, porque ela diz aqui, olha, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus disse, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém se deve adorar o Pai. Ele fala que a adoração é em espírito e em verdade. Aí ela diz, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Dentro de cada um dos ouvintes, seja você já alcançado por essa esperança messiânica, ou você ainda tem a visão um pouco ofuscada por aquilo que seja salvação, mas sabe que necessita dela, há um encontro já estabelecido no poço da nossa existência entre Jesus e nós, entre aquele que, a partir do momento que começa a revelar-se na nossa vida, não é mais o homem judeu, mas é Deus. E entre nós, esse como tu, sendo homem judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, pode soar diferente para nós. Como sendo tu, Deus, pede a mim, pecador, algo. Ou como sendo o Senhor, justo e santo, pede de mim, tão falho e imperfeito, uma santidade, algo que seja contínuo na minha vida e necessário para uma verdadeira adoração. Isso pode soar de tantas formas. Como sendo tu médico dos médicos, pede a mim que acredite, que tenha fé, que o Senhor pode curar um familiar meu ou entrar em providência em causas que somente o Senhor pode fazer isso. Isso exige de mim alguma coisa. Isso é o homem judeu e a mulher samaritana. Esse é o confronto entre aquilo que ela descobre, que esse homem judeu é Deus, e uma mulher samaritana comum, pecadora, como eu e como você. Mas há uma água que deve ser dada, há uma água que deve ser oferecida ao Senhor, que é a da verdadeira adoração. É lógico que nós avançamos bem aqui nesse diálogo, mas no meio dele, Jesus começa a explicar sobre a verdadeira adoração e diz que não é nem no templo, nem no monte, e em lugar nenhum físico, em geografia nenhuma desse mundo, mas é no coração de um verdadeiro adorador, que sabe adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura pessoas que assim o adorem. Deus está em busca de pessoas que sejam assim, que adorem em espírito e em verdade. Mas notem aqui que a verdadeira adoração não está no corpo e também não está na alma. E o corpo e a alma podem ajudar a construir uma verdadeira adoração, mas a verdadeira adoração surge do Espírito. O Pai procura pessoas que adorem em espírito e em verdade. Por isso, a gente pode analisar pessoas que já estiveram e já se encontraram com esse Cristo, com esse Deus e com essa salvação. Até mesmo quando esse Cristo apenas era uma figura distante, mas uma esperança viva no coração. Como no caso de Jó, que era o homem mais rico do Oriente, de repente perdeu todas as coisas que tinha, gado, fazenda, absolutamente tudo. Ficou pobre, perdeu filhos, perdeu o apoio da esposa e se encontrou de um modo, fisicamente falando, até de decomposição, porque o seu corpo estava tão leproso que a cartilagem do seu corpo começou a se derreter e o mau cheiro dele, a metros de distância, podia-se ser notado. Mas a gente vê um homem desse, que o próprio Deus deu testemunho dizendo é homem reto, íntegro, teme a mim, se desvia do mal.
Um homem desse, quando perde todas as coisas, quando já não tem mais a alegria na alma, e quando já não tem mais a saúde no corpo, ainda dentro dele há um espírito que clama e sabe da salvação, e que sabe em quem tem acreditado, em quem tem crido, como o próprio apóstolo Paulo diz. E ele pode clamar das cinzas e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. Isso é o que tem para nós hoje, nessa tarde. Uma adoração que se dá no Espírito por conhecer quem é que fala contigo e quem é que fala comigo. Não é apenas um homem judeu, é Deus que está na beira do poço da nossa alma, chamando o nosso pecado afora, chamando o nosso pecado para brotar da onde está escondido e ser entregue diante dele a confissão verdadeira. Eu não tenho capacidade de resolver, eu não consigo, ou como a mulher disse, eu não tenho marido. E o Senhor vai dizer: isso você disse com verdade. É semelhante àquela parábola que Jesus contou, que um fariseu ou um publicano, e foge de memória se é um fariseu ou um publicano nesse momento, mas ele desce ao templo e começa a orar dele. A Bíblia diz dele, de si mesmo, para ele mesmo é a oração dele. E ele vê um homem do lado, pecador, confessando as suas falhas e dizendo: Deus, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. E esse homem, doutor da lei, mestre da lei, orando de si mesmo para si. Porque a oração dele nem chegava nos céus. É isso que dá a ideia do texto bíblico. E dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse homem pecador. O Senhor me livrou de ser pecador como ele, não sou ignorante como ele, não sou impossibilitado como ele. Aí Jesus diz: qual desses dois você acha que subiu da oração justificado? Aí responderam: o pecador. Então nós temos que agir assim, reconhecendo as nossas falhas. Assim, a gente vai destampar o poço da nossa alma, para que a água do Espírito de Deus flua em nosso espírito e haja uma verdadeira adoração. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você, às vezes nem tem, que está nos ouvindo nesse momento, nem tem um conceito formado, nem tem uma religião a qual você já aderiu. Porque você busca respostas de quem é Jesus, do que é Evangelho e tudo mais. Mas nessa tarde, você se faz como essa mulher samaritana, aonde ele chega na beira da tua existência e diz: eu conheço você melhor do que você pode pensar. Ou como ele fez com Zaqueu, que subiu numa árvore para buscar ver Jesus de longe passando. E quando ele chegou ao topo daquela árvore, porque a multidão era muito grande, quem estava lá embaixo? O próprio Jesus, e dizendo: Zaqueu, desce depressa, ou seja, chamando Zaqueu pelo nome, porque Jesus conhecia aquele que queria o ver de longe pelo próprio nome, e podia dizer: desce daí, Zaqueu, porque eu te conheço, seu nome é Zaqueu, sei onde você mora, sei a sua identidade qual é, sei o número de seu sapato, sei do teu passado, do teu presente, e sei já qual vai ser o teu futuro. Basta você se entregar a esse Cristo, que não é o homem judeu, mas que através dessas palavras você pode estar mudando a sua ideia e dizendo: oh, eu vejo que ele é profeta. Mas ele é muito mais do que profeta, ele é Deus, que pode dar uma água da qual a gente nunca mais vai tornar a ter sede. Porque a água que ele der vai se fazer em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o texto diz aqui no versículo 26, ou 25 melhor, para a gente voltar um pouquinho, diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu quem falo contigo. E nessa tarde de sábado, nesse programa, não é o Robertson quem fala, não é tampouco o Joelson que está fazendo essa filmagem e já participou aqui do programa. Não somos ninguém de nós, homens. Mas quem pode falar o teu espírito, de fato, porque a minha voz só vai chegar aos teus ouvidos, mas quem pode falar o teu espírito é aquele que diz: eu o sou, eu quem falo contigo. Ele é a esperança daquela mulher samaritana, e é também a tua esperança e a minha esperança. E eu tenho certeza que Deus há de fazer nessa tarde uma grande salvação, tanto na tua vida, quanto daqueles que você crê que podem ser alcançados pela graça do Senhor e por essa água a jorrar para a vida eterna.
em momentos difíceis, de dificuldade, não olhe para Jesus como sendo um homem judeu. E nem tampouco você como simplesmente sendo uma mulher samaritana. Ou seja, um ser humano frágil, pecador e limitado. Mas nesses momentos de dificuldade, erga a tua voz e o teu coração e diga: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve ele vai se levantar sobre a terra. E eu sei que Deus, que me conhece, que sabe e me encontrou nesse poço, conhece toda a minha vida e também vai entrar com providência. E é interessante, para terminar essa palavra, que o Senhor, no começo eu tinha dito, ele mandou os discípulos irem até a cidade comprar comida. Ele deixou o cenário limpo, entre aspas, para que ele e a mulher pudessem dialogar. Porque seria também uma aberração, né, para os discípulos, ele falando com uma mulher. Tanto é que quando eles chegaram, eles perguntaram: olha, como que o Senhor... ou melhor, eles chegaram e não ousaram perguntar, corrigindo aqui, como o Senhor fala com uma mulher. Mas dentro do seu coração eles já tinham essa pergunta. Só não ousaram dizer com a boca, mas na alma, no coração, eles já tinham essa pergunta: como que o Senhor fala com uma mulher? Não é? E quando eles chegam aqui, lá, nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come, é o versículo 31. E Jesus, mas ele, né, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. É interessante isso. Jesus manda os discípulos comprarem comida, eles compram. Quando voltam, Jesus disse: eu já comi, é a vontade do meu Pai. Então ele preparou tudo para se encontrar com aquela mulher, porque era o alimento da alma dele aquilo, fazer a vontade do Pai. E hoje, nessa tarde, eu quero dizer que é a vontade de Deus. E Deus, o próprio Cristo, o Senhor Jesus, se alimenta de fazer a vontade do Pai. E a palavra diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, seja qual for essa obra, seja o que esteja acontecendo, Deus pode transformar e fazer um grande milagre, uma grande transformação de fato, uma grande reviravolta na tua vida. Essa é a palavra que eu tenho para os ouvintes nesse momento, nessa tarde. E creia que Deus pode fazer muito mais abundantemente além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço por essa palavra que veio do teu Espírito para nós aqui essa tarde de sábado. Que o Senhor possa renovar e salvar vidas. Que o Senhor possa mostrar a tua face graciosa, que é a face que diz: chama o teu marido e vem cá. Mas é a face que diz: eu conheço também a tua vida, e você disse bem quando disse que não tem marido, porque eu sei do teu pecado, eu sei dos teus erros, eu sei das tuas falhas, mas eu tenho uma água para te dar, que vai ser muito maior do que tudo isso, que vai gerar uma enxurrada, onde todos os entulhos vão ser tirados desse poço, e você não vai ter o trabalho de ficar vivendo de esmolas de água, é o que o Senhor diz para nós essa tarde, mas vai ter em abundância. Eu peço que se faça verdade isso na vida de cada um dos ouvintes. Que a tua graça seja como um rio abundante nessa tarde. Que haja salvação, que haja milagre, que haja cura para aquele que está enfermo, seja qual for a enfermidade. É uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Que toda a enfermidade seja repreendida e que haja salvação e transformação. Porque o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, buscar e salvar o que se havia perdido. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Maravilha!